Gasta o álcool. Informação vista por vários ângulos. O mesmo fato analisado por mais um aspecto e a sua opinião está em pauta. Difusora Debate. Jornalismo diferente. Com a marca da responsabilidade e credibilidade do grupo FPN de Comunicação. Difusora Debate. O seu fim de tarde com um tema importante da semana. Microfones abertos para o Difusora Debate. Aqui, na Rádio Difusora M de Ituiutaba. Newton Furacão. Meus amigos da Difusora, são pontualmente 5 horas da tarde. Estamos começando mais um Difusora Debate, hoje falando do futuro do esporte em Ituiutaba. Porque o esporte de Ituiutaba se encontra como está. O talento, as oportunidades, as competições, tudo está muito aquém do necessário. Sim, pandemia, mas antes a realidade não era muito diferente. Quais os caminhos para retomar um esporte forte em Ituiutaba? A unificação de Secretaria de Educação com Esporte nunca funcionou em lugar nenhum do Brasil. A criação da Fundação de Esporte seria o início da solução para começar a mudar a realidade do esporte em Ituiutaba. Hoje, o Difusora Debate questiona o futuro do esporte nesta cidade promissora do Pontal do Triângulo Mineiro. O Difusora Debate começa em 2 minutos. Café bem que tem, seu dia começa bem. Aroma superior, mais sabor e qualidade. Café bem que tem, o legítimo do cerrado. Sua fonte de energia, no campo ou na cidade. Café bem que tem, deixa a vida mais prazerosa. Café bem que tem, companheiro numa boa prosa. Café bem que tem, seu dia começa bem. O cliente CGM sabe que o melhor atendimento é aqui. Melhores preços, peças originais e profissionais especializados. Trabalhamos com manutenção e reforma de bombas d'água, aparelhos de solda, compressores, aparelhos de choque, motores e ferramentas elétricas. Trabalhamos com aparelho de choque Fera, fabricação própria, certificado pelo Inmetro. CGM Motores, Avenida 24, número 142, Setor Norte, Ituiutaba. Telefones 3261-6957, 3261-6000. Sob direção de Carlos e Nilva Melo. Esperamos por você. Você já conhece a MW Parafuso e Companhia Limitada? Não? A Parafuso e Companhia oferece uma gama de produtos para você. Ferragens, ferramentas, mangueiras, parafusos comuns e especiais, equipamentos de proteção individual. A MW Parafuso e Companhia Limitada, Avenida 7, 938, 3261-5322, 3268-1409, 3261-5559. A MW Parafuso e Companhia Limitada. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Difusora Debate. A mesa de opiniões que faz a diferença.
São 5 da tarde, 5 minutos, esta quinta-feira, com o seu Difusora Debate, a sua quarta edição. E nos controles aqui na nossa famosa, mesa central, os comandos técnicos, competente Edmilson Carlos, mais uma vez. E vamos apresentando a você, eles que farão parte da nossa mesa hoje de opiniões, de debate, de sugestões, de questionamentos. Você vai conhecer agora os artistas de hoje do nosso Difusora Debate. Convidados especiais. Para variar, como sempre, atrasado. Daqui a pouco ele chega, O desportista, presidente licenciado da Lifus e pré-candidato a vereador do Avante, o Anderson Pelota. Daqui a pouco no Difusora Debate. E já conosco aqui, ele que é ex-atleta profissional, professor de educação física, técnico das categorias de base e ainda vice-presidente do Guarani, Douglas Alves. Muito obrigado pela presença pela primeira vez no Difusora Debate. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouco hoje desse nosso mundo esportivo em Ituiutaba. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Hoje a gente aceitou esse convite para vir aqui debater sobre esse tema tão importante, que é o futuro do esporte aqui na nossa cidade de Ituiutaba. Então estamos aí à disposição para a gente poder debater sobre esse assunto. Temos algum problema de pessoa? Não? Temos, Acho que estamos com um probleminha de microfone. Vamos trocar o microfone do Douglas daqui a pouco para alguém deve ter desacionado aqui ou não. Mas enfim, sim. E teremos hoje também aqui participações especiais. Mas pode falar, pode começar seu boa tarde de novo, porque ficou meio longe. Captou só o meu microfone, aquele início do seu boa tarde. Vamos voltar ao início, Douglas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Através do convite da sua pessoa, a gente aceitou de pronto, para vir fazer parte dessa mesa hoje, desse debate tão importante para nós aqui da cidade de Ituiutaba, sobre o futuro do esporte aqui na nossa cidade. Tá certo. E estará conosco também daqui a pouco nas suas participações especiais o professor de educação física Rossini Roberto, ele que tem um trabalho importante aí desempenhado no Clube de Campo Beira Rio. Conosco também daqui a pouco a professora aposentada e ex-diretora por 3 mandatos eletivos da Escola Estadual Cônego Ângelo e pré-candidata a vereadora também do Avante, a Rosaura Franco. Daqui a pouco conosco, e ainda teremos também a participação do técnico do Cruzeiro, o nosso conhecido Cebola. Bom, eu quero começar te perguntando, Douglas, na sua opinião, na sua concepção, por que é que o esporte de Ituiutaba se encontra como está? Eu diria muito lento, muito calmo, muito, enfim, eu diria realmente muito aquém que poderia estar numa projeção muito melhor e maior, que já teve no passado. Hoje fala assim, é pandemia, é Covid, e todo mundo, evidentemente que a situação é outra, mas antes de pandemia, a situação já não era boa. Esse é um assunto muito interessante. Eu tô fazendo parte desse meio esportivo da cidade de Ituiutaba já deve ter uns 10 anos já. O meu trabalho ele é social, certo? Eu trabalho com as crianças e a gente tenta fazer um trabalho em que você possa incentivar, essas crianças a se manter através da prática do esporte, que é uma ferramenta que a gente usa para poder até ajudar na parte da educação dessas crianças e também a parte de praticar atividade física, que é uma coisa essencial na vida do ser humano hoje. Essa parte do esporte em si está parado na nossa cidade há tanto tempo, que se a gente for colocar aí na calculadora, acho que foi os últimos anos de louvor da nossa cidade em termos de esporte. Já tem uns 10 anos, talvez, ou mais? No meu período que eu estou aqui até hoje, que eu retornei à cidade, que eu tive a minha fase de atleta profissional, que eu estive fora da cidade, já está na faixa dos 10 anos já, viu? Que está nesse marasmo. É um marasmo. Esse paradão. Porque essa coisa de um evento, 2, 3 por ano é muito pouco, Muito pouco. É complicado, porque se a gente for colocar na calculadora, o esporte ele tem que atingir a todos. E todas as modalidades esportivas ela tem que ser incentivada. Hoje a gente vê na nossa cidade, por exemplo, vou tirar de referência os Jogos Estudantis, que é um mega evento realizado na cidade.
E tem o campeonato amador e o campeonato de base, que é a Copa Euripides Arantes Muniz de futebol de campo, que retornou há 3 anos, 3 anos para cá ela voltou a ser realizada, certo? A gente participou de todas as edições até o momento, só que 3 anos, né? É muito pouco uma cidade de 120 mil habitantes igual a cidade de Ituiutaba, o esporte ter tão poucas competições para poder incentivar a nossa criançada, o público adulto em si também, que pratica as atividades amadoras, né? O nosso campeonato, por exemplo, o campeonato amador, ele voltou a ser praticado, se eu não estou enganado, deve ter umas 4 edições. Ele ficou parado um período, aí voltou. Eu estava chegando aqui, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Acho que fazia, sei lá, algum tempo que estava paralisado. Aí ele retornou. Aí junto com ele, retornou também esses campeonatos de base, só que é muito pouco. Um campeonato de base para ser realizado numa cidade de 120 mil habitantes, um campeonato só para as crianças, e levando em conta os jogos estudantis, que se você for pensar o formato dos jogos estudantis da nossa cidade hoje, não é uma crítica que eu estou fazendo, não é chegar não e é, mas né? colocar uma problemática nas pessoas que trabalham em prol disso, entendeu? Mas tem que ter uma certa consciência que é muito pouco, Se você for levar por base aí o que as nossas crianças hoje praticam de esportes em si, pensa bem, um jogo estudantis onde todo mundo vê. Uma criança vai lá jogar um jogo estudantis, acho que são 2 partidas, se ela perder está eliminada. Então é muito mata-mata. É muito resumido. Teria que se criar uma condição melhor para essas crianças. Além de ser resumido, isso aí, em certos pontos, acaba prejudicando a criança. Você entendeu? Porque a criança espera tanto esse momento que foi criado aqui na nossa cidade, a parte dos jogos estudantis, que ele dura simplesmente, se você for pensar, 1 semana. São 2 jogos em 1 semana, a criança está eliminada, ela não vai disputar mais nada. Né? Teria que se ver formas, só que é onde eles colocam, não é eu colocar aqui a problemática, teria que se ver, quem está à frente disso, né? Tem que se virar, tem que criar formas, buscar formas. Criar calendário, né? De criar uma forma que essas crianças possam ter um acesso, vamos dizer assim, que seja favorável a elas, né? Ao desenvolvimento delas. Eu vou trazer uma ideia depois que na minha cidade funcionou até recentemente muito bem. Depois o pessoal também andou dando uma relaxada, né? Mas é uma ideia fantástica. São 17h12, 5h12 da tarde. Ele que é um expert nessa questão, porque hoje se questiona, o tema do momento é a possível criação de uma fundação municipal de esportes em Ituiutaba. E o cidadão aqui com seu currículo invejável, conhece muito, ele foi o fundador da fundação de esporte lá em Monte Alegre e tem experiência, vai trazer para a gente aqui algumas opiniões, enfim, o seu conhecimento na área. Estou falando do professor de Educação Física Rossini Roberto, que a partir de agora fala conosco no Difusor Debate. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Rossini Roberto, professor de Educação Física, pós-graduado em Futsal e Futebol. Atualmente sou treinador de futsal do Clube de Campo Beira Rio e coordenador de esportes no Departamento de Esportes da Prefeitura de Monte Alegre de Minas. Hoje a gente vem aqui falar um pouquinho sobre a importância da criação da Fundação Municipal de Esportes aqui em Ituiutaba. Haja visto que o esporte em Ituiutaba nos últimos anos tem tido pouco investimento e a criação da fundação pode ser uma grande conquista para o esporte ituitabano. A Fundação de Esportes é uma entidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, então um órgão que vai ficar especificamente para o esporte, vai cuidar do esporte e do lazer da cidade. Ela tem como objetivos planejar, coordenar e executar a política municipal voltada ao desenvolvimento do esporte e do lazer da cidade. Então, é muito importante que a gente tenha um órgão responsável, exclusivo, né, para cuidar do esporte e do lazer da cidade. Pois a partir daí, a gente consegue muitas coisas através dessa fundação. E os objetivos dessa fundação, acho que o primeiro deles e o mais importante é que a fundação ela vai ter como controlar e desenvolver projetos, porque é muito importante ter projetos na cidade, principalmente projetos sociais, projetos de esporte que vão inserir crianças na sociedade. É
Eu acho que esse é um dos papéis principais da Fundação. Além disso, a Fundação também é responsável pela manutenção e fomento do Conselho Municipal de Esportes. O Conselho Municipal de Esportes aqui em Ituiutaba é ativo, porém poderia conseguir mais coisas, almejar mais coisas, se organizar melhor. Então, um dos papéis da Fundação também é esse, manter o Conselho Municipal de Esportes e fomentar ele, de forma organizada, de forma que possa trazer maiores benefícios para o esporte e para o lazer da nossa cidade. Outra coisa importantíssima da Fundação é a organização do calendário de eventos esportivos no município. Hoje Ituiutaba conta com muitas entidades, tem as ligas, tem associações, e a Fundação chega para isso, para agregar e para trazer todo mundo para o esporte da cidade ser só um. Então a Fundação chega para organizar, para planejar um calendário, a gente tem um calendário de janeiro até dezembro, com as competições organizadas, com as competições já programadas, e para que a gente possa ter realmente um norte para seguir no esporte aqui no Ituiutaba. Além disso, acho que também muito importante é planejar e coordenar ações voltadas para a captação de recursos, que eu acho que é o principal. Eu acho que eu tenho certeza que com a Fundação poderia criar um departamento específico para planejar, coordenar e montar projetos de captação de recursos. Hoje a gente vê vários clubes na cidade, o próprio Clube de Cambeira Rio, o Ituiutaba Clube, que participam de competições regionais, o Beira Rio participa de competição estadual, federada. Se dentro da Fundação tiver um setor próprio para planejar, organizar e fazer os projetos para a gente captar recursos, seria muito bom. Acho que a gente estaria um passo à frente. Outra coisa importantíssima, como eu falei lá no começo, é a implantação de programas e projetos, descentralizar o esporte, levar o esporte para o bairro, fazer escolinhas de futsal, escolinhas de futebol, escolinhas de vôlei, nos bairros. É importante levar o esporte para o bairro. Eu acho que o Ituiutaba conta com um índice alto de criminalidade, por culpa disso, a gente não tem projetos nos bairros, a gente conta com alguns projetos de igrejas, até da própria Polícia Militar, mas a gente não tem projetos do município nos bairros. Então é importante a gente descentralizar, levar o esporte para o bairro para que as coisas comecem a acontecer. E também formalizar e fomentar essas entidades que existem no município. Igual eu falei, tem muitas entidades como associações, a própria liga de futebol. Então, trazer esse pessoal para dentro da Fundação, para que a partir daí a gente comece a organizar melhor o nosso esporte no Ituiutaba. E para finalizar, quando a gente fala lá da captação de recursos, é muito importante a gente captar esses recursos e estar com a Fundação organizada, documentada, para que a gente também possa dar uma condição melhor para os nossos espaços físicos. Construção, adequação e ampliação dos nossos espaços físicos é urgência. A gente precisa ter espaços físicos melhores para que as atividades possam acontecer. E além de a gente construir, adequar e ampliar, a gente tem que ter uma manutenção melhor. Eu acho que o esporte merece ter um quadro de funcionários maior para que possa cuidar desses espaços, para que possa desenvolver atividades. Eu espero ter contribuído um pouco falando sobre a criação da Fundação Municipal de Esportes, e espero que os próximos governantes vejam com bons olhos e com a importância devida que o esporte tem. Eu acho que o esporte, eu acho que nós nem imaginamos o tamanho do impacto que o esporte pode causar na vida de uma pessoa. Então, fica aqui minhas palavras, e espero contribuir um pouco aí com
com a ideia da criação da Fundação Municipal de Esporte. Abraço. 5h20 da tarde. Hoje estamos com uns probleminhas técnicos aqui, o microfone não funciona, o outro com a indução, mas vamos lá, faz parte da coisa, né? Eu quero. E o outro chegou atrasado para variar também, né, meu caro Pelota, né? Para o seu boa tarde. Vamos ouvir o boa tarde dele agora, nosso Pelota, ele que é eu diria hoje o presidente licenciado da Lifos, ele que é desportista e é também pré-candidato a vereador pelo Avante. Anderson Pelota, boa tarde, senhor Anderson Pelota, obrigado pela presença aqui no Difusora Debate desta quinta-feira, falando hoje do futuro, que poderá ser o futuro do esporte na cidade de Ituiutaba. Boa tarde, meu amigo Nilo, boa tarde o nosso companheiro Douglas aí, boa tarde o nosso sonoplastia, né? Boa tarde o pessoal de casa aí. Você me desculpa aí. E para começar emendando de vez, a mesma pergunta que eu fiz para o Douglas ainda há pouco, o porquê que o esporte de Ituiutaba está nesse marasmo, senhor Pelota? O Douglas é velho já de companheiro, né? E eu estou vendo um relato do Rossini aí, o Rossini, um abraço. O Rossini, ela é recém-chegada aqui em Ituiutaba, ela é da cidade de Monte Alegre, né? E tem uma experiência grande, lá foi criada a fundação, ele sabe muito disso em relação à fundação de esporte, no caso. Ele tem um trabalho aí que eu acredito que em Ituiutaba é meio difícil de uma pessoa ter de conhecimento em questão de fundação, você entendeu? Queria até parabenizar a fala dele, eu não sei se a fala dele é gravada aí, se ele está ao vivo, se ele está conosco. Não, foi gravado. Então, se queria parabenizar aí pela fala aí. Esse esporte na nossa cidade, infelizmente, ele não é só desse primeiro mandato que agora ele vem nesse marasmo, né? Infelizmente, se você procurar aí nos 4 mandatos, dos últimos 4 mandatos para cá, infelizmente o esporte foi largado, né? Infelizmente ele foi largado. Visto aí, você dá uma olhadinha nos campos da nossa cidade e vê como é que está a situação dos campos, né? Infelizmente hoje não tem uma política, né, certa para definir uma verba para que de repente a gente possa pelo menos ter condições de uso dos campos, né? Você imagina aí, você pega o campo do Sol Nascente, o campo do Guarani e o campo do Cruzeiro, que estão, entre aspas, em condições de uso, mas poderia estar melhor. E eu costumo falar que esse marasmo do esporte, infelizmente, pelos nossos políticos, né? Doa quem doer, bata quem possa bater, entendeu? E as pessoas que estão à frente do esporte, infelizmente, deixou de cuidar do esporte na nossa cidade. Eu acho que se o Douglas ficar com a mão segurando o tempo todo, vai acabar do som. Achou a função dele certinho, velho. A coisa tá feia, viu, Douglas? Fazer o quê, né? Faz parte. Mas aproveitando aqui, vamos nessa sequência aqui, daqui a pouco possamos dar um ritmo mais intenso nesse debate. São 5h23. Vamos ouvir também nessa questão toda aqui, vamos ouvir ela que tem uma história muito grande aqui na cidade também. Sem óbvio você chega um pouco, né? Tem que buscar aqui a situação. A professora aposentada e ex-diretora por 3 mandatos eletivos na Escola Estadual Cônego Ângelo, ela que é também pré-candidata. Tem pré-candidato, porque hoje é uma festa, então nós temos que até aproveitar o momento das eleições para apertar um pouquinho os pré-candidatos, porque para saber o que pensam, o que imaginam ir para o futuro do esporte aí em Ituiutaba. Estou falando ela que é pré-candidata a vereadora pelo Avante também, a Rosaura Franco. Boa tarde, professora. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Difusora que assistem ao programa em debate com Milton Furacão, agradecendo a oportunidade de estar aqui para explanar sobre a criação em Ituiutaba de uma fundação de esportes que só trará grandes benefícios, como em primeira mão a de colocar nosso município na rota de grandes competições no futuro. Há muitos anos, o nosso esporte é atrelado à pasta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Quando, em outrora, tínhamos os jogos estudantis, estes eram famosos. Havia uma participação de jovens, crianças e a participação de escolas estaduais, municipais e particulares. Com a prática de esportes, a qualidade de vida aumenta. E é um maior compromisso somando o respeito ao outro, uma valorização do seu próprio eu, como bem também do outro. No esporte, nós trabalhamos com a honestidade, com a ética, os valores familiares, o respeito, a diversidade e a igualdade do ser humano.
De acordo com o que estamos passando, essa pandemia, é muito evidente e inegável que teremos que reinventar em todos os setores de nossa sociedade inúmeras formas de viver, e a educação física, bem como todos os esportes, terão um papel fundamental nas questões do estresse acumulado, nas síndromes do pânico, nas depressões adquiridas e tantas doenças psicossomáticas. O esporte, bem como a prática em todas as idades, será uma saída para uma sobrevivência saudável. Com a criação da Fundação de Esportes em Ituiutaba, com um complexo esportivo, teremos uma saída para o sedentarismo. E nós somos cientes que o sedentarismo provoca distúrbios no ser humano. O nosso deputado, André Janones, está visando esse crescimento em nossa cidade, apoiando a criação da Fundação de Esportes, ciente que a prática esportiva traz crescimento e desenvolvimento às crianças, jovens e adultos. E que, na verdade, o objetivo dessa fundação também é a contribuição de redução do sedentarismo. Atuei como professora de educação física no começo da minha carreira. Alguns anos após, fui para a sala de aula e logo assumi na direção de uma escola estadual. Sempre acompanhei meus alunos em competições esportivas, incentivando-os na prática de jogos de futebol, handebol, futsal, natação, atletismo, entre outros. Considero de suma importância essa fundação, pois colocará em prática todos os sonhos de professores, treinadores, desportistas de nossa cidade e em todas as modalidades. A nossa pré-candidata, Leandra Guedes, já inteirada do assunto, hoje já veste a camisa do esporte ituiutabano, colocando-se à frente com total apoio à criação da fundação. Eu quero agradecer a oportunidade de poder explanar também a minha opinião, totalmente favorável à criação da Fundação Esportiva. Obrigada aos ouvintes do programa Debate na Rádio Difusora, no comando do nosso amigo Nilton Furacão. E que Jesus possa iluminar todos os nossos pensamentos e atitudes. O esporte é muito mais que saúde, bem-estar e lazer. O esporte é educação. Sempre gratidão a Deus. 5h27 da tarde, obrigado aí à professora Rosaura Franco, que brilhantemente contribui com o nosso debate nesta quinta-feira, hoje falando do futuro do esporte em Ituiutaba. Bom, problemas à parte solucionados, a indução acabou-se, mas vamos seguir com o microfone só em época de pandemia, mas não encosta muito vocês dois, não, fica bem longe, manter a distância, viu? Uma questão que eu coloquei aqui pelo autor início, o senhor não havia chegado, eu quero a opinião dos dois, essa é a opinião minha, já está comprovado por onde a gente conhece no Brasil, que nas cidades que existe essa junção, essa pasta única de educação e esporte, a coisa não funciona. Não funciona porque a verba da educação, ela mal dá para a educação, nem dá às vezes. Imagina se a secretária vai tirar uma verba ou um recurso da educação para colocar no esporte. Eu não acredito muito nessa possibilidade, então tem que desvincular, que seja secretaria de esporte, seja fundação, enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião dos dois em relação a essa questão, porque aqui é tudo junto, né? Educação, esporte, lazer, turismo e tudo na secretaria só fica bem congestionado. É o conhecimento que a gente tem, porque é o seguinte, nós já levantamos esse assunto já, e muitas das vezes a gente fica até uma pessoa impertinente, né? Que você cobra demais, fala demais, pede demais. E muitas das vezes isso vai cansando, você entendeu? Talvez só cobrar também não adianta, precisa aparecer solução, né? Isso, a própria secretária, ela sabe dessa dificuldade que Ituiutaba enfrenta em questão do nosso esporte. Ituiutaba hoje é uma cidade de 120 mil habitantes, entendeu? Se você procurar aqui em Santa Vitória, tem uma secretária de esporte. Então você vê o esporte lá, queira ou não queira, anda e bem andado, entendeu? Hoje eles têm lá o melhor campeonato amador tirando em Uberlândia. Eles foram campeão aí do handebol por muito tempo, eles foram
ovacionado em questão do handebol, fizeram um trabalho maravilhoso, questão do futsal, do veterano, então está provado por A mais B. Então muitas das vezes a gente se torna até inconveniente, muitas das vezes eu até bato na tecla, né? Eu até vi você falar em questão do Conselho do Esporte, esse do Conselho do Esporte de repente ele pode até existir, pode existir até no papel, só que infelizmente é um conselho inato, não trabalha, não faz nada, entendeu? Vi falar, por acaso, que o Cláudio Andraus, que é o presidente, se for o presidente, me desculpa a palavra, só que infelizmente nesses 4 anos para cá, infelizmente o conselho não funcionou. Pessoas ligadas ao esporte não conhecem o conselho do esporte. Agora você imagina uma pessoa que é ligada 24 horas, ligada no 220 no esporte, não conheceu, não saber que o Conselho do Esporte de Tuiutaba está atuante, aí é brincadeira, você procura informação, ninguém passa. Não, eu quero saber o seguinte, esse conselho, ele existe aqui ou não existe? Porque, mas a mesma pergunta, eu fiquei até inapta agora. Pelo que eu entendi do Rossi, ele estava dizendo o conselho de Monte Alegre. De Monte Alegre, ah, não daqui. Então não, porque aqui não tem, até onde eu sei que não existe conselho não. Isso. Aqui em Tuiutaba, assim, se falam que tem um conselho, que tem um pessoal aí à frente, o presidente me falaram que era o Cláudio Andraus, só que infelizmente não convida as pessoas que atuam no esporte para saber do esporte. Tá, mas então eu te pergunto de novo, existe o conselho aqui ou não, senhora? Aí eu vou te fazer existe? Eu vou te fazer uma pergunta para você, para mim não existe. Ah, tá, o Douglas que tem, daqui a pouco ele vai falar, tá bom. Olha lá, Douglas, conta do conselho, porque eu sinceramente, é até uma falha minha, eu não tenho conhecimento se existe esse conselho de esporte aqui no município. O Conselho de Esporte, ele existe sim aqui na cidade de Tuiutaba, certo? Eu não faço parte, eu não sei como funciona, certo? O Conselho de Esporte da nossa cidade, mas eu sei que ele existe. A parte do conselho, no caso aí, teria que ser, né, uma parte mais tinha que participar mais na realidade, né? Em termos de cobranças, em termos de fiscalização até, né? Para que as coisas dentro do esporte da nossa cidade caminhassem melhor. Então, creio que seria uma forma melhor das coisas de dar andamento dentro da nossa cidade na parte esportiva. Mas mesmo o conselho, vamos cá entre nós, né? Mesmo com o conselho existindo, Secretaria de Educação e Esporte unificada, aí eu acho que fica difícil, né? A coisa não anda, não tem como. Essa questão da Secretaria de Educação vinculada junto com a parte do Departamento de Esporte, né? Que a gente fala aqui na nossa cidade, é um problema que vem já há muitos e muitos anos. Acho que por um certo período, quando a Liga Tuiutabana era ativa, funcionava, né? Funcionava até bem. Isso, funcionava até bem. Mas hoje em dia as coisas são igual a gente estava comentando no começo. Questão de se resumir o esporte da nossa cidade em jogos estudantis, um campeonato de categoria de base e um campeonato amador. Então, se a gente for parar para pensar, eu estou falando, em termos de esporte, que eu acabei de citar para você, dois desses esportes são futebol, né? Que é o campeonato amador e o campeonato de categoria de base, que é a Copa Eurípides Arantes Muniz. Tinha Wagner Salvino, que era de futsal, não se realiza já tem um bastante tempo. Então, para uma cidade de 120 mil habitantes, você realizar a competição para crianças e adolescentes, jogos estudantis, como eu disse, resumido praticamente a uma semana, a 2 no máximo, para cada equipe, aquelas principalmente as que são eliminadas rápido. A outra dá segmento até o final, não pode perder, senão também é eliminada. Então, tem os outros esportes, no caso, natação, handebol, voleibol, basquetebol, esses não são contemplados, certo? Então a gente tem que ver num contexto geral a parte esportiva da nossa cidade, porque tem aqueles praticantes de cada modalidade. Então a gente tem que visar num contexto geral, não só uma parte. Eu sou da parte do esporte, eu trabalho com futebol, mas eu sou a favor do esporte da nossa cidade, para ele existir de verdade, né? A questão dos jogos estudantis, igual eu estou explicando, também se resume a parte do Geng, se eu não estou enganado. O Geng, eu acho que ele é uma semana, né? Isso. É realizado durante uma semana. Então, se a gente for ver as nossas crianças da nossa cidade em termos que não fazem parte de todos os esportes, né? Elas praticam esse esporte delas uma semana durante o Geng e um contexto de 2 semanas durante os jogos estudantis, aqueles que são eliminados, que dão seguimento, que são equipes mais preparadas, que vão até a finais das competições, eles têm um tempinho a mais. Mas é muito pouco, é muito pouco. São 5h34 da tarde, vou dar um exemplo aqui para chamar nosso último intervalo comercial, são 2 minutinhos apenas, é o mais rápido do rádio brasileiro. Na minha cidade, lá em Goiás, já está, existe agora também já está em decadência, né? Mas foi um projeto que durou lá uns 10 anos pelo menos, na área esportiva, que era o trabalho do município relacionado à
as categorias de base. Agora, como é que funciona isso? É o trabalho social até um certo ponto. A cidade foi dividida, lá, parece que em 5 núcleos, com escolinhas, com professor em cada bairro, campo de futebol, treinamento diário, semanal e tal. Os atletas que iam se destacando, faziam parte do núcleo central, no qual era um trabalho de base para a equipe da cidade. Isso há 3, 5 anos, um trabalho a médio e longo prazo. E os demais fazendo trabalho social, que o município entrava, bancava esse trabalho com instrutores, professores, enfim, todo o trabalho nessa questão. Então, era um trabalho social e visando também o atleta para pensar numa vida profissional futuramente. Então, era muito interessante, mobilizava toda a cidade, todo o bairro, tinha lá um campo próximo ali, enfim, era um negócio interessantíssimo. Inclusive, essa equipe, na época, conseguiu ser campeã goiana contra Vila Nova e Goiás, que são as equipes fortes do estado de Goiás do futebol profissional. Na categoria de base, numa época lá, eu não me recordo do ano 2000 e alguma coisa, 2002, 2003, por aí, foi bicampeão do estado em cima de Goiás e Vila. O time lá de Jataí, do interior do Sudeste de Goiás, com esse trabalho que pensava na base, um trabalho social, o município tinha um trabalho importante com essas categorias e fazia o trabalho social e profissional ao mesmo tempo. Então, é um negócio que pode dar certo em qualquer lugar do mundo, né? Basta querer, né? Verdade, isso é verdade. Agora, eu não respondi a parte da fundação, da Secretaria de Esporte. Que é o que se comenta hoje, que seria a grande solução. Você entende isso também? Eu creio que seria a melhor solução para a nossa cidade hoje, para ela fomentar o esporte em geral, porque você teria como montar um calendário, né, anual para todos os praticantes de atividade física, seja ela amadora, seja ela na parte só de lazer mesmo, você entendeu? Que tem como você fazer isso, tem como você atingir toda a população. A partir do planejamento que você possa fazer, quando existe a fundação ou a Secretaria de Esporte, né, que você vai ter o pessoal técnico dessa área para poder elaborar um calendário para a comunidade da nossa cidade, no geral. Não só alguns esportes serem favorecidos, mas tentar alcançar o máximo de esportes, você entendeu? Porque, gente, o esporte hoje ele é saúde, ele é socialização das pessoas, é uma coisa que movimenta, se o pessoal souber trabalhar, né, eu digo assim, como eu falo, parte técnica, as pessoas que são do meio, as pessoas que são profissionais dessa área, claro, em conjunto com as outras também, que entendem de outras áreas, que necessitam, isso é um conjunto de coisas que vai chegar num resultado que seja bom para todos, né? Hoje você diria que falta, por exemplo, parte do poder público, que é a Secretaria de Educação e Esporte, que é unificada aí, falta projetos, falta o quê? Falta querer, falta projetos também, por exemplo, talvez do pessoal que está fora da gestão do município, por exemplo. Tem o projeto do Pelota, tem o seu, tem o do A, tem alguns clubes da cidade que tem um trabalho mais assim, particular, quer dizer, falta projetos ou não falta projetos, está faltando essa abertura, essa gestão do município e colocar a coisa para funcionar. Falta tudo, porque eu vou te falar o seguinte, a questão da prefeitura, no caso, a gente fala da Secretaria de Esporte, vinculada da educação, né? A gente vê que, por exemplo, eu acho que falta planejamento, né? Você ter o recurso de você poder trabalhar em cima disso. Em linhas gerais, está faltando ações do poder público, você entende isso? Falta essa ação, falta o planejamento. Por exemplo, até da parte da gente também, não vou fugir não, isso aqui é um erro geral. O pessoal fica meio omisso também. Porque a gente às vezes, quando busca o apoio, e você não consegue o apoio... Desiste. Não é que você... É uma forma... Não é desistir, porque não tem. Não tem como, igual a gente fala... Desanima, né? A secretaria, como não tem essa parte do planejamento, da parte esportiva, certo? Não tem o recurso necessário para poder se lançar dentro dessa área, para poder criar, né? Criar competições, não tem projeto para poder fazer isso, certo? A gente também se sente, a gente até às vezes se esconde disso, né? Que a gente, como não tem, a gente nem vai lá para apresentar mais porque não existe. Certo? Então você vai lá, não tem como fazer, porque não tem dinheiro, isso, não tem dinheiro. Então existe a falta de planejamento. Essa falta de planejamento, por exemplo, você criar projetos, né, para buscar esses recursos na esfera estadual, na esfera federal, na esfera municipal, na iniciativa privada. Não, mas hoje existe aí já há algum tempo as famosas PPPs, que é uma iniciativa público-privada, você pode fazer uma parceria com 1, 2, 3, 4, 5 empresas e promover um evento da cidade. De repente, indiretamente, o município não gastar um centavo às vezes. É uma questão de iniciativa. É o que eu estou falando.
Aí, como não tem... no momento em que a gente vai lá buscar alguma coisa, ou pedir alguma coisa, eles não têm como atender porque não tem um recurso pronto para poder atender. E essa parte de criação de projetos, do trabalho em conjunto, que eu falo, quando tem dificuldade, igual a classe esportiva, a classe de professores, a parte das pessoas que são um pouco mais técnicas nessa área esportiva, falta um pouco de diálogo, a gente sentar, discutir, ver uma saída, chamar a gente para poder... A gente faz os projetos, se precisar a gente vai lá e ajuda a fazer. Eu não tenho dúvida, Douglas, não tenho dúvidas, eu sou um cara meio maluco de vez em quando. Por exemplo, qualquer gestão pública em qualquer canto desse Brasil, se quiser promover um evento de nível A, um evento de nível de excelência. Por exemplo, vamos colocar um carro 0 km para a premiação da equipe campeã, por exemplo, um evento chamativo aí para atender a região, sei lá, enfim, evento grande. Consegue, é só querer. É só querer, ué. Por que não? Agora tem que querer, né? Essa é uma verdade. E nem sempre as pessoas querem, eu estou aqui acomodado, né? Igual o pessoal está lá em Brasília. Lá em Brasília tem dinheiro demais. Agora tem que chegar a projetos, tem que pegar os canais, conhecer os canais, os trâmites para chegar no Poder Federal, porque lá recurso existe. Agora, de lá para cá, ninguém vai ligar aqui, Vitor, estou mandando aí 100 mil reais para fazer um evento esportivo. Isso não vai acontecer nunca, nem aqui nem na China. Então alguém tem que buscar esse recurso. Agora, existe quem busca? Tem os canais? Claro que tem. É o que eu falo. A questão do pessoal técnico, pessoa da área, né? Essa pessoa da área buscar trabalhar em prol disso tudo, em prol do esporte, em prol de criar-se o calendário, né? Para poder ter as competições, buscar receita com projetos, apresentar, correr atrás. Não estou dando conta, não entende o sistema, vamos buscar aprender, vamos ter uma iniciativa, né? Vamos atrás disso. A gente tem que mudar esse sistema, porque igual eu falei, a gente buscou algumas vezes, foi lá, a gente não tem como ajudar, tudo, tal, a gente entende, aí a gente nem vai lá mais, porque você já sabe que não vai existir isso. Né? Como sugestão, vou deixar uma sugestão aqui para o poder público. O pessoal não gosta das minhas sugestões, porque elas são meio agressivas às vezes, né? Então, como sugestão, quem está no poder hoje, que é a secretária, a nossa grande Edmar Franco Borges Paraíba, que é competente para a educação, ninguém questiona isso. Agora, na questão esportiva, também tem o que lá que tem que entender, também não é fácil, né? Tem que resolver as duas questões e falta recurso, e aí a área que ela conhece é a educação, não é esportiva. Mas enfim, então chama o pessoal do meio esportivo, chama Zé, João, Pedro, Joaquim, do A ao Z. O que é que vocês querem? O que é que vocês precisam? Vamos buscar soluções. Nos ajude, vamos trabalhar junto, em prol da cidade, que vai acontecer alguma coisa. Vai ter projetos, vai ter eventos, alguns que já existem há muito tempo, são tradicionais, que deixaram de existir. Então é um negócio assim. Agora, se for muito questão partidária, questão política, quem é a oposição, quem é a situação, você era meu inimigo ontem, amanhã eu não converso com você porque eu estou no governo, só que o governo passa, ninguém vai permanecer no poder. O poder não é eterno. O poder ele fascina, às vezes ele coloca as pessoas um pouco mais arrogantes, mas um dia o poder termina. Você vai voltar a ser um cidadão comum, como foi antes, quando você ingressou no poder, na vida pública. Então tem que chamar o povo para conversar. Não é isso, Pelota? Eu só vou finalizar aqui essa parte que você acabou de frisar da união, né? A gente ser mais unido. A gente fazendo isso e esquecendo essa parte de assumir um lado, um partido, não pode, isso, aquilo. Não, gente, porque a gente quando não faz, a gente acaba prejudicando a classe que necessita ser privilegiada, né? Isso é uma forma que não vai dar certo. Só para usar um exemplo em cima disso, não tem nada a ver no nosso debate, que não é político, mas acaba que fica os ganchos. O ex-prefeito Luiz Pedro, por exemplo, ele era do DEM, e a cidade foi contemplada com, me parece que em torno de 2.000, 3.000 residências, 3.000 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, que era do PT, da presidente Dilma na época. Então, PT no governo, DEM no município, e a moradia chegou. Por quê? Houve uma conversa, uma procura, uma busca para resolver o problema. Então, independente de questão partidária. É o caminho, não tem outro caminho. É verdade. Eu acho que para as coisas mudarem, né? Esse ano é um ano eleitoral, a gente vai ver isso aí no final das eleições, mas fica para qualquer um que conseguir assumir essas pastas lá, que hoje a gente defende a bandeira do esporte, vamos nos unir, né? Vamos nos unir todos, a classe esportiva, para poder tentar criar novas maneiras de fomentar, de trabalhar, de projetar o esporte da nossa cidade.
São 5h44, antes de voltarmos com o Pelota, eu vou ao último intervalo, porque são 2 minutinhos apenas e eu volto com o Anderson Pelota, que vai falar em relação a essa questão, porque o negócio é um tema que demora aí, pode demorar aí um dia, uma semana, um mês, é assunto, são intermináveis os questionamentos. Eu volto em 2 minutos. Difusora Debate, a mesa de opiniões que faz a diferença. É o inferno. É o inferno. Aqui, ó. A gente comentou já comentar. Passar? Vocês foram aí. Sua fonte de energia no campo ou na cidade. Café bem que tem, deixa a mais prazerosa. Café bem que tem, uma boa prosa. Café bem que tem, Por bandeira, começa bem. O cliente CGM sabe que o melhor atendimento é aqui, melhores preços, peças originais e profissionais especializados. Trabalhamos com manutenção e reforma de bombas d'água, aparelhos de solda, compressores, aparelhos de choque, motores e ferramentas elétricas. Trabalhamos com aparelho de choque Fera, fabricação própria, certificado pelo Inmetro. CGM Motores, Avenida 24, número 142, Setor Norte, Ituiutaba. Telefones 3261-6957, 3261-6000. Sob direção de Carlos e Nilva Melo. Esperamos por você. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Você já conhece a MW Parafuso e Companhia Limitada? Não. A Parafuso e Companhia oferece uma gama de produtos para você. Ferragens, ferramentas, mangueiras, parafusos comuns especiais, equipamentos de proteção individual. A MW Parafuso e Companhia Limitada. Avenida 7, 938. 3261-5322, 3268-1409, 3261-5559. AMW Parafuso e Companhia Limitada. Difusora Debate, a mesa de opiniões que faz a diferença. São 5h47 da tarde, como o tempo passa, voa, mas vamos ouvir que daqui a pouco ele fica para depois. Se eu não chamar ele agora, não entra nunca mais, né? O grande, o internacional, né? O Cebola, técnico do Cruzeiro, que está aí inativo, né? Porque o campeonato paralisou devido à pandemia. Vamos chamar o Cebola. Aí, Cebola, boa tarde. O que você tem a dizer em relação a tudo isso que está ocorrendo em Ituiutaba ou não está ocorrendo? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao Milton Furacão. Prazer estar dando essa entrevista com vocês, estar dando essa troca de opinião com vocês. Eu acho que o esporte que eu estava está assim precisando de, como fala, desmembrar, né, da educação, da Secretaria de Educação. Acho que toda cidade acima de 100 mil habitantes tem direito de ter sua própria Secretaria de Esportes. E aqui em Ituiutaba, até hoje, a gente, esportistas, não conseguimos desmembrar lá de dentro da prefeitura. Também é uma coisa normal, porque também a prefeitura sempre ajudou muito o esporte Ituiutaba, principalmente no amador, no futebol amador em geral. Claro que estamos passando por momentos difíceis com essa pandemia, que o esporte no começo do ano estava bem motivado pela prefeitura, estava apoiando o GENG, o futebol amador, jogos estudantis. Então, o planejamento de 2020 ia ser bastante movimentado. Mas a minha opinião a respeito de desmembrar a Secretaria de Esporte quanto à educação, acho que era o mais correto, porque assim o dinheiro que viria para o esporte seria gastado apenas no esporte. A de ver que, você coloca aí há 15 anos atrás, o Ituiutaba tinha 3, 4 campeonatos diferentes, não tinha só o campeonato amador. Era o campeonato rural, era o campeonato interbairros, era o campeonato de futsal e o campeonato amador.
e de talvez alguns anos a Copa Pontal, que Ituiutaba também, a prefeitura também sediava, fazia o campeonato. Então, para voltar a ter essa movimentação, seria legal sim se a gente conseguisse pessoas, né, que estão na frente hoje do esporte de Ituiutaba, fizesse um trabalho voltado à juventude, às crianças, aos adolescentes que estão hoje não estão tão praticando esporte como antigamente. Isso não só no futebol, também no karatê, no xadrez, e outras várias, atletismo, várias competições, natação. Acho que tinha que ter mais incentivo nessa área, não focar só no futebol, porque existe aquele jogador, um garoto de 12, 13 anos, ele vai jogar com uma escolinha, chega lá, ele talvez não é a altura dos outros garotos lá, aí praticamente ele encerra ali, aí ele não participa de mais nada. Isso eu acho errado. Então, essa nova fundação podia estar vendo isso. Talvez ele não tenha qualidade com futebol, mas ele tem qualidade com xadrez, ele tem qualidade com vôlei, entendeu? Aí Ituiutaba, assim, as escolinhas, quando são os alunos que pagam, então dependendo da modalidade, não tem tantas em Ituiutaba, você não vê muita. Aí claro que assim, tem alguns lugares que funciona, atletismo, natação, só que uma criança hoje de classe baixa, né, não tem como pagar, e é daí que vem os bons frutos. Então acho que chega lá, ele talvez não é a altura dos outros garotos lá. Aí praticamente ele encerra ali, aí ele não participa de mais nada. Isso eu acho errado. Então, essa nova fundação podia estar vendo isso. Talvez ele não tenha qualidade com futebol, mas ele tem qualidade com xadrez, ele tem qualidade com vôlei, entendeu? Aí Ituiutaba, assim, as escolinhas, quando são os alunos que pagam, né? Então dependendo da modalidade, não tem tantas em Ituiutaba, você não vê muita. Aí claro que assim, tem alguns lugares que funciona, atletismo, natação, só que uma criança hoje de classe baixa, né, não tem como pagar, e é daí que vem os bons frutos. Então acho que tinha essa nova comissão que está montando, podia estar olhando isso. Se conseguisse desmembrar mesmo, ficaria até melhor, eu vou falar, ficar melhor, porque aí mexer só na área do esporte. Ok. A preocupação seria só. Obrigado aí o nosso Cebola. Hoje os problemas técnicos, hoje está meio complexa a coisa aqui. Bom, o Pelota está louco para falar de estrutura, mas antes, porém, Pelota, eu não poderia deixar passar batido. No último sábado houve uma reunião, até eu coloquei como reunião histórica do esporte, e tudo estava envolvendo aí o deputado federal André Janones, alguns desportistas, você que organizou esse encontro, esse evento lá no portal dos IPs, o que você entende que poderá trazer de produtivo nesse futuro, a partir de agora, com base naquela reunião do último sábado? Aí para depois você entrar na questão da estrutura do esporte que está te incomodando. Rapaz, foi bem dito e bem lembrado, né? No último sábado agora nós fizemos uma convenção dos desportistas de Ituiutaba, né? Uma mesa quase redonda. Uma mesa quase redonda. E lá para você ver, a gente convidou praticamente 18 representantes de esporte. E esse debate aqui hoje é consequência daquela reunião de lá, porque eu fui lá acompanhar e, bom, vamos dar sequência para levar o assunto para o rádio. E a gente entende que foi sábado, feriado, dia santo, eu entrei para fazenda, assim, o pessoal já é meio preguiçoso mesmo, naturalmente, né? Faz parte. E muitas das vezes é muito fácil eu ficar no meu cômodo aqui e eu mexo com esporte fulano de tal. Eu não vou na reunião não, mas se de repente sobrar alguma coisa para mim, tudo bem. Você mesmo viu, você estava lá na reunião, o Douglas estava lá, e muitas das vezes